A paz! Olá, meu amigo, meu irmão. Eu sou o pastor Klaus Piragini e esse é o podcast da Igreja Evangélica Aquile sobre liderança. E hoje eu estou... Sabe quando você vai entrevistar uma pessoa que você é fã? Aí você fica meio nervoso, assim, que você é fã da pessoa. É diferente, né? Então, hoje eu estou entrevistando uma pessoa que eu sou fã e estou muito feliz pelo tempo que ele está nos dando, que eu acredito que vai ensinar muito para nós. E eu quero já, sem demorar, passar logo a palavra para o meu amigo querido aqui, Theo Hayashi. Seja muito Ô, Pastor bem-vindo. Klaus, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas suas palavras generosas aí. Eu sou seu fã. Não, eu estou muito feliz de poder estar aqui batendo papo contigo e também conhecendo também tudo que a Kyrios é, que bênção, inspiração. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço por você ter vindo para a gente poder receber de você sobre liderança. Eu acho que é um tema que tem mexido com a gente já há muito, né? Desde o começo da pandemia eu comecei esse podcast e continuei por causa da questão de treinar os nossos líderes em casa, a pessoa que não pode estar às vezes nos cursos, né? E eu quero perguntar algumas coisas para você. Posso? Vambora, Ok. vambora. Eu queria que a gente começasse você contando um pouco da tua história, do teu chamado, porque eu tenho comigo que quando a gente é filho de pastor, né, que nem o seu caso, existe uma bênção, uma herança dada por Deus ali. Mas também existe uma batalha para chegar nesse Com chamado, certeza. não é isso? Eu queria ouvir de você sobre isso. Eu acho que não é à toa que tem uma certa pecha de filhos de pastor, né? Porque eu acho que você pôs muito bem aqui, né? Tem uma herança, mas também tem uma batalha sendo travada justamente pela herança. E eu acho que é isso que às vezes as pessoas não enxergam e às vezes fica um certo preconceito com o filho de pastor que é o problemático, a ovelha negra, né? Sim. Eu não me considero uma ovelha negra, mas eu tive meu momento de esfriamento espiritual, infelizmente. Hoje eu olho para trás e penso, poderia ter feito muito mais para servir se eu não tivesse tido esse meu momento de esfriamento. Porém, eu vejo que o Senhor também o usou e permite com que a graça dele venha transformar aquilo em bem. Eu cresci na igreja como um filho de pastor. Na verdade, eu sou neto de pastor, neto de missionários. Meus avós vieram como missionários do Japão ao Brasil para evangelizar a imigração japonesa, né? Assim, a gente tem muito japonês aqui Sim. no Brasil, né? Mas talvez assim, eu diria que a maioria dos brasileiros não sabem que, assim como algumas outras etnias e nacionalidades, o Brasil tem mais número de japoneses morando no Brasil do que qualquer outro país fora do Japão. Eu não sabia disso. Então, assim, fora do Japão, a maior concentração de japoneses num país é no Brasil. E também outro dia me passaram os dados, eu fui ler um artigo sobre a comunidade libanesa, que eu não sabia disso, que os libaneses é até mais. Existem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Olha, eu não sabia também. 7 milhões no Brasil e 6 milhões no Líbano. Mas enfim, meus avós vieram para evangelizar os japoneses. E então minha mãe cresceu nesse contexto. Eles eram 8 filhos, né? Na verdade eram 9, uma faleceu já criança, mas eles cresceram na igreja que eles começaram, que era a denominação, que era a Metodista Livre, mas Nippo, né? Para os japoneses, Nippo brasileira. E eu estava contando antes da gente começar aqui a gravação, a minha mãe teve uma oportunidade para estudar nos Estados Unidos na época que estava tendo um avivamento chamado Jesus Movement, né? Jesus People Movement, que até teve um filme que saiu agora recente, e ela caiu de paraquedas no meio do sul da Califórnia, em pleno avivamento lá dos hippies se convertendo. Ela foi observando tudo aquilo lá e começou a observar o mover do Espírito Santo. Na década de 70. Isso na década de 70. E voltou, depois terminou lá o mestrado dela, voltou ao Brasil renovada, avivada e tentando se encaixar de volta numa denominação que, em teoria, seria cessacionista, que não acredita nos dons operando nos dias de hoje. Mas os dons começaram a fluir. Minha mãe, que era presidente da mocidade, né, na época eles chamavam o Ministério de Jovens de mocidade, acho que não sei se era assim na Batista também, mas União de Mocidade. União de Mocidade, Então minha mãe era presidente da Mocidade Metodista Livre. Então ela, nas reuniões, começou assim, ela falou, não é que eu provoquei isso. O Espírito Santo vinha, tocava as pessoas,
e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo, os milagres, as curas, pessoas tendo experiências sobrenaturais. Aquilo obviamente gerou um incômodo e a conselho do meu próprio avô, que foi o fundador da denominação, ela sai para começar o que hoje é a Zion, né? Que no início era Igreja Evangélica Monte Sião. E minha mãe começou então a Igreja Evangélica Monte Sião, meu pai ele aparece mais tarde. Década de 80 já. Isso aí no finalzinho da década de 70, meu pai e ela começou com uma mulher solteira. Então, meu pai aparece como seminarista também, estudante seminarista, eles começam a namorar, casam, e por conta do casamento também ele acaba coliderando a igreja junto com minha mãe, né? Então, um casal de pastores. Então, eu vou nascer nesse contexto. Nasci num contexto onde eu sou filho de pastores, só que uma igreja avivada, mas desde pequeno, eu não sei como explicar isso. Eu sabia que tinha alguma coisa lá em casa que não estava certo. É mesmo? Alguma coisa não estava certa. E eu também não sei explicar isso, mas eu sempre tive a minha mãe como minha referência espiritual. Então, a referência espiritual lá em casa, mesmo quando meu pai estava em casa, era minha mãe. Por mais que eu via meu pai no púlpito, eu via meu pai fazendo os apelos, eu via ele como uma liderança muito forte, nata, mas eu tinha minha mãe como ela é a referência espiritual. E assim, alguém pode perguntar, alguém te falou isso? Não, eu sempre soube. Você sentia? Deus. Sentia. E também sabia que tinha alguma coisa que não estava bem. E sabia, e aos poucos eu fui percebendo que atitudes do meu pai em casa não condiziam com aquilo que era na igreja. Isso é pesado, né? E depois veio à tona adultério, outros escândalos, né? Então, quer dizer, quando ele finalmente foi confrontado pela nossa cobertura espiritual, a postura dele foi: não quero restauração, eu quero seguir meu próprio rumo, e eu quero, largou a igreja, largou a família. Abandonou a família? Abandonou. Então, quer dizer, aos 8 anos de idade, eu com 8, minha irmã com 5, nós somos em 2, né? Eu e minha irmã, a Zoe. E a gente eu, minha mãe e minha irmã. E então, quer dizer, foi um processo muito difícil na nossa vida, até a gente conseguir se reerguer e ter uma nova identidade como família. E nesse processo a minha mãe optou até por vida de igreja, né? Você tem tanta coisa boa, mas também tem muita cruz para você carregar, né? Sim, verdade. Então tem muito falatório, tem muita opinião, tem muita crítica, tem muita fofoca. Minha mãe falou assim: ó, sabe uma coisa? O pessoal não sabe, não consegue aceitar uma mulher, já não consegue aceitar uma mulher no ministério. É verdade. Agora uma mulher sem o marido, até explicar para eles que eu quis segurar o casamento, restaurar o casamento, eu não cometi o erro que desmanchou o casamento. Então minha mãe falou assim: eu vou me afastar. Então minha mãe se afastou e ficou sem pastorear Monte Sião, servindo na igreja, tiraram até o título de pastora. Ela é a irmã Sara, não era mais a pastora Sara. É mesmo? Não sabia disso. E ficou anos assim, até chegar numa assembleia que a igreja falou: chega, traz ela de volta. A gente quer ela de volta. Aleluia. Então, quer dizer, a igreja na época que meu pai e ela pastoreavam juntos era uma igreja que estava crescendo, lá no bairro de Pinheiros, aqui em São Paulo, né? A igreja começou lá em Pinheiros. E a igreja estava indo assim para aquela época, eu tô falando aqui no finalzinho da década de 80. Uma igreja estava em ascensão, eram centenas de pessoas. E eram pessoas que, assim, avivadas, mas que estavam liderando no mercado de trabalho, que estavam liderando nas universidades, e pessoas operando nos dons, muito biblicamente embasados. Então, quer dizer, eu cresci vendo uma igreja, eu sei que eu era criança, mas mesmo com os relatos dos mais velhos, mais tarde, eles falavam, era uma igreja que tinha manifestação do poder e um ensino sólido da palavra. E estava alcançando, obviamente, a maioria eram nipônicos, mas já eram a segunda geração. Então, o japonês, né, ele tem aquela coisa, tem que estudar, você só vale aquilo que você estuda, né? Verdade. E então, quer dizer, era uma galera que estava entrando no mercado de trabalho, despontando, mas sem abrir mão da fé, sem se deslumbrar com o sucesso terreno. Então você via assim, cara, eram líderes que queriam fazer um efeito realmente na sociedade e o inimigo conseguiu atacar lá. E então, aquilo chega depois da crise, fica 30 pessoas. É mesmo? Eu lembro de cultos que a gente fazia uma roda com cadeiras, na Monte Sião. Botava 20, 30 cadeiras numa roda, um irmãozinho com violão e vamos fazer o culto, entendeu? Então, quer dizer, era uma célula. Era uma célula. Desceu para uma célula.
95 já começou a se reerguer aos poucos, mas não batia nem 200 pessoas. E daí o pessoal pediu, traz de volta a pastora Sara. E minha mãe voltou, daí eu já estava na minha adolescência, né? E pra mim, assim, a fuga era a bola. Quero jogar bola. Jogar bola. Minha mãe não que ela achasse que televisão é pecado, só que minha mãe não deixava de ter TV. Eu fui ter televisão em casa com 14 anos de idade. É mesmo? Né? Ela não deixava, não é que dizer, é pecado. Ela falou assim, não, se não tiver televisão aqui em casa, você não vai ler. Então, eu e minha irmã, ela dava livros, vai ficar lendo livro aí. Então a gente lia livros, a minha mãe tinha essa coisa de, ó, você tem que ler nas férias X número de livros, escreve o resumo aqui pra mim. Então, quer dizer, eu fui muito assim empurrado para leitura desde pequeno, né? Então, quer dizer, a minha criação foi bem atípica. Eu comparava com os outros amigos meus, falava, cara, que coisa, que droga. Eu odiava, tinha aquela coisa. É muito rígida. Hoje eu dou graças a Deus, porque me trouxe algumas estruturas. Mas era muito assim rígida, aquela coisa assim de, eu diria, era uma mescla de a tradição japonesa, o pensamento old school, né, da velha guarda, com aquele... A minha mãe, a mensagem dela era muito temor de Deus, temor a Deus, aquela coisa assim, de uma linha a pastora da minha mãe era muito assim, né, uma senhora, foi muito usada pelo Senhor no movimento da chuva serôdia, lá dos Estados Unidos. Sim. Então a gente chamava ela de Sister Miller, ela já faleceu, né, mas Sister Miller era aliadora, aquela general, né, então assim, era muito assim, temor a Deus e isso aí é mentira, omissão é mentira, peça perdão pela... Sabe, amor à verdade, aquela coisa assim, sabe? Então, eu fui criado assim. Então, minha mãe, ela falou assim, aqui em casa vai ser assim, era bem oleadura. Hoje eu dou graças a Deus, na época eu odiava. Sim. E, então, quer dizer, lá pela minha adolescência, eu falei, cara, não dá pra assistir TV, não dá pra sair com os amigos, não dá pra ficar zoando aqui no prédio, que a gente morava, num prédio lá no condomínio, ficava a molecada toda lá embaixo brincando. Minha mãe não deixava. Então eu falei, cara, é o esporte. É a bola. A única coisa que minha mãe deixava é vai jogar bola então. Se estiver lá no treino, tá tranquilo. Então fui jogando bola na adolescência. E você queria ser jogador profissional? Como qualquer menino brasileiro, né? É verdade. E na época era os anos gloriosos do São Paulo, né? Então lá cresci no Morumbi também, no bairro. Então quer dizer, era aquela coisa de ir pro estádio de São Paulo. E era a época do Tele Santana e desde moleque, desde criança, né? Aquela coisa do futebol. E o sonho eu vou ser jogador de futebol e aos poucos entendendo que eu era ruim, que eu não sou bom o suficiente para ser jogador de futebol. Mas eu lembro que uma vez eu estava no ensino médio jogando bola. Graças a Deus, né? Eu estava jogando bola lá, né? E com o sonho de um dia, quem sabe eu vou para uma peneira aí, eu passo numa peneira, entro num clube, né? E daí apareceu um cara, eu estudava num colégio americano aqui em São Paulo, apareceu um cara lá dos Estados Unidos e falou assim, ei, como é que estão suas notas, né? Eu falei, minha nota é horrível, né? Eu nunca fui um bom aluno. Ele falou assim, mas aqui, quem sabe eu consigo falou pra mim e pra um amigo meu, vocês, né? Ele chamou nós dois assim pra lateral do campo. Falou, ó, conversando aqui com o teu professor aqui de educação física, um americano também, quem sabe eu consigo uma bolsa de estudo pra vocês estudarem numa universidade cristã nos Estados Unidos jogando bola. Vocês têm interesse? Eu falei, eu tenho. Meu amigo acabou indo para uma outra universidade lá na Flórida e eu acabei indo para uma universidade pequenininha que tinha um programa de futebol muito bom, por sinal. Mas lá no interior da Pensilvânia. Você morou lá quanto tempo? E eu fui fazer faculdade. Eu fiz 17 para 18, no mês seguinte eu estava indo embora. Então, quer dizer, aí tô eu indo embora do Brasil, né, com 18 anos, para fazer faculdade. A igreja está aos poucos se reerguendo, né? Minha mãe voltou já a pastorear, minha irmã está lá com minha irmã muito próxima da minha mãe. E eu estou indo agora para os Estados Unidos e na minha cabeça eu falo, eu vou e nunca volto mais. Eu não volto. Porque o Brasil para mim era um lugar de dor. A gente passou uns bocados assim bem, sabe assim, é que nem a gente estava falando sobre traumas do passado, eram gatilhos. Cara, eu não volto pro Brasil, cara. Esse negócio de igreja no Brasil, pra mim, aquilo que eu vi de bastidor, eu vi a minha mãe chorando assim em casa. Eu falei, não quero, essa coisa é muito sofrimento. Eu tô fora. Brasil pra mim era um lugar que foi bom, eu amo o Brasil, mas eu vou tocar minha vida. Então eu pensei, Deus me abençoou com uma oportunidade de ter uma bolsa para eu estudar fora, uma educação de qualidade. Eu vou lá, vou tocar, vou fazer minha vida,
vou achar um emprego, vou fazer meu dinheiro, vou casar, vou achar aí uma igreja para frequentar e vou tocar minha vida, cara. Olha só. Era a minha mentalidade, né? Primeiro ano de faculdade foi isso. Até começar a entrar, eu era uma pessoa muito social, na faculdade conhecia todo mundo, daí o pessoal começou a me chamar pra isso, chamar pra aquilo. Daqui a pouco eu tava lá organizando festa, tava lá no amigo dos DJ, daqui a pouco eu já não... Quem sabe? imaginaria isso? E daí eu não tô assim, inserido numa igreja mesmo, não encontrei uma igreja que fala que isso aqui é minha igreja. Daí eu comecei a me esfriar, daqui a pouco eu me encontro assim, tô vivendo como um universitário não cristão. Organizando balada e noite, minha vida era na noite. E eu lembro que assim, depois de 2 anos assim, minha mãe já entendeu o que eu estava fazendo, orando, jejuando, por isso que eu falo para as pessoas o poder da oração da mãe, né? Sim. Minha mãe clamando, orando. Minha irmã, de vez em quando, eu tinha a gente tinha um acordo que toda segunda-feira eu ligava para casa para conversar. Às vezes minha irmã pegava o telefone e ela falava assim, ó, mamãe tá orando por você. Eu não queria entrar em detalhe. Não, beleza. Ó, ela tá orando, tá jejuando por você. Olha então na minha cabeça eu sabia, tipo, cara, tem minha mãe aqui no fundo aí, sabe aquela meio que uma sombra aqui em oração. E eu falo para as pessoas que eu saía às vezes pra noite e não conseguia nem pecar gostoso, né? Você não sabe nem pecar direito porque você fica pecando com peso na consciência, tipo, que droga, velho. Você tá aqui no meio da balada lá, da festa, lá você não consegue fazer nada, né? Então, e eu tava, acho que depois de 2 anos assim, no finalzinho do meu 2º ano de faculdade, cara, eu tava numa festa lá e o Espírito Santo invadiu. Na festa? Na festa. Eu fiquei sóbrio imediatamente. Olha. Na pista de dança comecei a chorar debaixo da convicção do Espírito Santo. Saí correndo, fui pro banheiro e no banheiro eu acabei voltando para Jesus, me reconciliando. Falei, Jesus, eu volto pro Senhor hoje. E fiz uma oração. Ontem mesmo eu estava numa live com o Nicolas Ferreira. Ele perguntou qual que é a oração mais importante ou impactante na tua vida. Eu falei, foi a oração que eu fiz no banheiro daquela balada. Meu Deus, fala um pouquinho disso pra gente. Eu tive um momento com o Espírito Santo que eu comecei a perceber o pecado, a lama na qual eu estava e aquilo que Deus tinha pra mim que era tão melhor, que eu tive um arrependimento naquele lugar. E eu jogava água na minha cara, assim, na pia, chorando e falava assim, Deus, isso aqui não é pra mim. O Senhor falando, eu tenho uma aventura pra você. Uau. E chegou num determinado momento que eu falei, Deus, eu volto. Mas se for pra voltar, eu preciso viver o livro de Atos. Eu tô lendo esse negócio aqui. Esse tipo de cristianismo é uma aventura. Eu quero isso aqui. Então se for pra voltar, eu tenho que viver o livro de Atos. E, cara, eu saí de lá determinado, cara, é uma outra fase, acabou, já deu, vamos fazer uma coisa nova. Eu tenho que viver meu propósito. Eu saí com uma urgência. E eu lembro que eu fui pra pista de dança, pedi a chave do apartamento do amigo meu que eu tava lá, falei, cara, quero ir embora. Acho que ele não entendeu o que estava acontecendo. Sim. E também eu também não tinha nem linguagem para explicar. Eu não tinha vocabulário para explicar para ele o que estava acontecendo. Falei, quero ir embora. Ele ficou chateado que eu tava querendo ir embora. Tinha acabado de chegar na festa lá, papai. E eu falei, não, eu quero ir embora. Daí naquela aqui eu decidi, então eu vou embora sozinho. Eu saí, eu abro as portas daquela boate e ponho o pé para fora na rua. Quando eu ponho o pé na rua, eu escutei dentro do meu coração, do meu peito aqui, Jocum, só que em inglês. YWAM. Em inglês. Em inglês, eu tô nos Estados Unidos, né? E eu, tipo, cara, fui pro apartamento do meu amigo, botei no Google o que eu escutei. E eu não sei como, eu sabia que era YWAM, as siglas de Jocum, Jovens com uma Missão. Botei lá, Mas você conhecia o Jocum? Nunca tinha ouvido falar. Entendi. Recebi do Senhor na hora, pum. Daí, 4 meses depois, me inscrevi pro programa deles, para ser treinado para missões. 4 meses depois eu tô lá no campus dele de treinamento para ser enviado para as nações. Daí começa então a minha jornada com Jesus, que graças a Deus nunca mais me desviei, nunca mais saí. Tô falando de mais de 20 anos atrás. E foi na Jocum mesmo, lá nos anos, que o Senhor me deu a visão do Dunamis. Então, conta pra gente um pouco. Então, eu tava lendo Atos. E para mim eu sempre fui fascinado com o livro de Atos,
Principalmente, já começava desde criança por conta do primeiro versículo, Atos 1:1. Ao excelentíssimo Teófilo. Então as pessoas perguntavam, mas que nome é esse, Teófilo? Qual que é o teu nome? Teófilo. Teófilo? Mas que nome é esse, cara? Atos 1:1. Eu sempre respondia, Atos 1:1. E o melhor amigo de Lucas. Então, quer dizer, eu sempre, desde pequeno, tinha esse negócio com Atos. Então eu fui crescendo, eu ia além dos relatos de Atos, eu falei, cara, essa igreja aqui é legal, cara. Esse tipo de cristianismo é maneiro. Isso aqui não é chato. Isso aqui é vivo, isso aqui é poderoso. Então, quer dizer, eu sempre fiquei no livro de Atos. Até hoje é o meu livro preferido da Bíblia. Então, lendo o início da igreja, né? A maneira como o Espírito Santo usou os apóstolos com poder. E eu estava lendo Atos 4 e eu fiquei no versículo 33, parecia que o negócio saía da página. Assim, pum! E com grande poder os apóstolos davam testemunho acerca da ressurreição de Cristo e grande graça estava sobre eles. E daí a palavra poder lá é a palavra dinamis, de onde vem a palavra dunamis. Sim. E eu fui começar a ler o que significa dunamis, de onde a gente tinha até a palavra dinamite. E é o poder explosivo do Espírito Santo expresso através de sinais e maravilhas. Aleluia. Eu falei, e na hora eu senti Deus falando assim, ó, você vai viver isso aqui. E cara, aí pra mim eu falei, cara, eu quero isso. E daí eu ficava dunamis. De repente eu falei, cara, eu sou chamado para começar um negócio chamado dunamis. Eu não sabia o que era, Deus me deu o nome antes de eu saber o que era. E eu carreguei esse nome. Você não tinha nenhuma visão assim do que você ia fazer? Não, dunamis. Tinha esse negócio, dunamis. Só que o que eu fazia? Eu sempre gostei muito de música. Então, uma das coisas... Como é que eu comecei a promover balada também? Voltando um pouquinho. Festa. Porque eu precisava de dinheiro quando eu cheguei nos Estados Unidos. Daí eu tenho um irmão que eu chamo ele como se fosse meu irmão mais velho, né? Porque, lembra que eu falei que minha mãe tinha uma pastora nos Estados Unidos? Sim. Essa pastora adotou um menino que ela literalmente pegou, morava no porta-mala de um carro numa Cracolândia na Filadélfia. Essa pastora pegou esse menino, escutou o menino chorando, abriu o porta-mala, tinha um garoto lá. Um menino negro, largado pela mãe, que devia ser craqueira. Ela pegou o menino, entrou com um processo de adoção e levou para casa. Criou o cara. Hoje ele é que tem meu irmão mais velho, o nome dele é Bubba. Na verdade, o apelido dele é Bubba, né? Scott Brown. E se tornou um pastor de jovens para mim, né? Porque eu ia para os Estados Unidos para esse acampamento de jovens, essa igreja mãe nossa, né? Ele era o líder de jovens e hoje também é um baita homem de Deus. Mas o que ele começou a fazer lá nos Estados Unidos ele era um dos promotores de eventos gospel. Então ele fazia muito show gospel, essas coisas, entretenimento gospel. E ele começou uma empresa. Quando eu cheguei lá para fazer faculdade, eu fui falar para ele, falei assim, cara, eu preciso de dinheiro. Ele falou assim, cara, vem trabalhar para mim. Só que eu vou te dar os shows, os eventos pequenos para você tocar. Então eu comecei a tocar show de punk rock, assim. Só que era a galera cristã, teoricamente, sim, né? Depois eu fui descobrir que no camarim os caras não eram tão cristãos, né? Mas teoricamente eles eram. Então, tipo, tinha uma cena na época, assim, uma cena de emo, de punk rock, hardcore, assim. E tinha muitos cristãos, molecada que cresceu na igreja envolvida, que formava banda e tocava. E eu promovia muito esses shows. Tem muita banda aí, se eu ficar falando o nome aí, eu promovia os shows. A galera tipo Jimmy Eat World, Juliana Theory, uma galera underground, MXPX, mas tudo começou em contexto de igreja. Olha só. E esse meu irmão falava assim, vai lá e promove. Era showzinho de 50 pessoas, 100 pessoas. Um grande seria 150 pessoas. E era tudo em porão de igreja metodista, igreja luterana lá na Pensilvânia, em Nova Jersey. Eu ia lá e promovia tal, ajudava, tal, fechava os contratos e tal. E eles tudo faziam turnê em van e saía rodando pelos Estados Unidos inteiro. Então eu tinha uma noção de como promover esse evento. Sim. Eu comecei a pegar, eu tinha o quê? 18, 19 anos. E então quando chegou lá na faculdade, os caras falavam, eu conheci o DJ, conheci o cara lá que queria cobrar não sei quanto pra pegar um copinho pra ficar tomando na festa inteira. Então eu falei, meu, você faz evento assim, pá, rapidinho aqui e tal. Então daí a galera, vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer uma festa. Então, quer dizer, eu fiquei nesse processo todo aí, quando eu tive meu encontro com Jesus, eu pensei, cara, eu vou fazer o que o Bubba faz. Só que eu vou fazer na época, tipo, eu só escutava hip hop.
Eu fazia os showzinhos de hardcore, mas que pra mim a parada era hip hop. Falei, tem uma cena de hip hop cristão surgindo, que eu vou pegar a galera, eu vou fazer um festival chamado Dunamis, de música de hip hop cristão, e depois no final faço apelo, a galera vai ser salva, daí eu encaminho os caras pra igreja, até porque eu já estava já na Jocum, era o formato, a gente é uma organização para-eclesiástica, a gente faz a colheita e depois distribui para as igrejas. Então o Dunamis começou como uma ideia de um festival de música e na verdade de hip hop. Que incrível isso, hein? Então, mas eu comecei... Você nunca fez esse festival? Nunca fiz. Porque daí eu comecei a ter essas ideias, daí eu comecei a desenhar sim, tal, sim. E eu ainda na Jocum, fazendo as viagens missionárias, sim. Os treinamentos. E eu falando, o dia que isso aqui terminar, pra mim, eu vou fazer esse negócio. Porque Deus me deu a visão do Dunamis de Atos 4:33. E nesses festivais, a gente vai orar por cura, a gente vai orar pelo profético fluir, a gente vai fazer apelo, vai ter desviado voltando porque eu fui desviado e eu voltei. Vai ter nego vindo ser salvo, vai ser liberto de droga, liberto disso. Era o meu sonho. No final das contas, eu fui para uma viagem missionária para as Filipinas, que eu comecei a trabalhar, fazer muito evangelismo nas universidades. Sim. E lá eu comecei a entender, tipo, cara, a gente precisa alcançar a universidade. E aquela coisa que eu tinha pela música, eu comecei, não que acabou, mas eu comecei a focar muito mais em se eu consigo converter o próximo empresário que está aqui dentro, se eu consigo converter o próximo político que está aqui dentro, se eu consigo converter o próximo acadêmico que está aqui dentro, o próximo físico, o próximo farmacêutico está aqui dentro, eu consigo já pegar aqui, fazer aqui um lugar de treinamento de missionários, e daí quando eles pegarem os diplomas e irem para a sociedade, eles vão como missionários disfarçados de profissionais. Agora você vai entender porque que eu sou seu fã, né? E aí... Porque isso é uma visão poderosa demais. E tinha um cara nos Estados Unidos que já estava fazendo isso anos, que era o Bill Bright da Cruzada Estudantil. Sim. E tinha uma frase do Bill Bright que era: se eu conquistar as universidades hoje, eu vou ganhar a sociedade amanhã. Eu falei, cara, é isso. Daí eu fiz a minha conta lógica. Pô, cara, eu me desviei na faculdade. Daí eu comecei a falar assim, cara, quem são os meus amigos? Meus amigos mais próximos, 10 amigos mais próximos, crescendo na igreja em São Paulo. Na Monte Sião em São Paulo. Esse. Até tinha primo meu na conta. Desviou. Todo mundo desviou na faculdade. É verdade. Caramba, então quer dizer, eu fiz um raciocínio. É uma época muito difícil, né? A gente cresce na igreja, vai para a escola dominical, vai para acampamento da igreja, faz até alguns escola bíblica de férias, faz toda aquela coisa assim. Você doutrina teu filho, bateu 18 anos, o cara, pum, vai para a faculdade. Tudo aquele trabalho que foi feito, pum, parece que vai embora. Falei, cara, a gente precisa de alguma coisa dentro das universidades. Mas nesse momento que eu estou chegando a essas conclusões, eu também estou com uma fome pelo sobrenatural. Tipo, cara, alguém me deu um livro, 2 livros que me marcaram foram Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonk, e Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. Quando eu li Caçadores de Deus, do Tommy Tenney, parece que assim, teve uma transferência de uma fome sobrenatural dentro de mim. Eu falava, cara, eu preciso experimentar esse negócio. Aí sim que eu falava, esse negócio de Atos aqui tem que ser verdade, cara. Eu tenho que viver hoje. Não é só crer, você tem que viver isso. Eu creio, as pessoas lá que eu conheço em São Paulo também creem, mas a gente precisa viver esse negócio. E como é que seria viver Atos dentro de uma universidade? Então, pra mim, assim, o sonho do Dunamis é isso. Daí que eu comecei a falar, cara, o Dunamis é isso. Então, Dunamis não é só um festival de música. Dunamis é viver Atos dentro da universidade. Com grande poder, os universitários davam testemunho acerca da ressurreição de Cristo. Caraca, já pensou isso? Eu ficava pensando nisso. Então, eu falei, então eu vou focar um trabalho aqui, vou desenhar um trabalho, um projeto para as universidades. E é uma outra história muito comprida, mas o Senhor me conectou com meu pai espiritual, que é um profeta de Gana, do país de Gana, da África, mas que já estava pastoreando nos Estados Unidos há muito tempo. E além de ser um profeta, é um acadêmico, um diplomata, e acabou sendo que ele já vem de uma linhagem tribal de realeza, lá de Gana, uma província chamada Chai. E Deus conectou você? Deus me conectou com esse homem, que hoje o pai dele já faleceu, ele assumiu essa posição como essa realeza tribal lá em Gana. Mas na época ele liderava a igreja,
e ele se tornou um pai na fé para mim, né? Um pai espiritual. Eu falo para as pessoas que minha mãe me apresentou o que é o cristianismo, mas esse homem me ensinou a viver o ministério, né? Então, e eu falando para ele, olha, eu sei que você quer que eu cuide dos jovens, eu era pastor eu comecei como líder de jovens lá. Só que, cara, meu coração tá nas universidades. Eu tô cuidando aqui de molecada de ensino médio, beleza, mas me libera para eu começar o Dunamis. O que é o Dunamis? Eu explicava, é esse negócio que a gente vai fazer das universidades. Isso lá nos Estados Unidos? Lá né? nos Estados Unidos. E a gente morava numa região, quando eu já estava na igreja dele e servindo ele, que é na Carolina do Norte, cercada de 4, 5 universidades muito grandes e muito influentes. E então, quer dizer, se não me engano, a última conta que a gente tinha feito lá era mais de 250 mil universitários num raio de 1 hora, né, de carro. Então eu falei, cara, Deus me trouxe aqui para isso. Deus me trouxe aqui para isso. Depois de 5 anos servindo ele não tinha me liberado para começar Dunamis. Falava, você não está pronto, vai jejuar, vai orar. Você não está pronto, vai jejuar, vai orar. E você aceitava isso? Aceitava, falava, tá bom, vou me submeter. Olha só, isso Vou me é muito importante. submeter e vou servir esse homem. Ele falava assim para mim, se você não consegue servir a visão do outro homem, Deus nunca vai te confiar a tua própria visão. E ele falava assim, você honra a unção? Eu falei, honra. Então sirva a unção. Não tenta se promover, vai vir na hora que Deus quiser. Então tá bom, daí eu abaixava a cabeça lá e vamos embora. Vamos fazer de novo lá, e servia, né? E, quer dizer, depois de 5 anos, e nesse ínter eu voltei a estudar, eu estava estudando e trabalhando na igreja, né? Então... Mas isso é interessante, eu vou fazer só um parênteses aqui. Sim. Tem muita gente que quer chegar hoje... E começar do nada. E já quer começar, me dá uma oportunidade, me dá o microfone. Não, ele estava aqui comigo, o meu pastor, estava aqui semana passada aqui, e eu trouxe ele para umas reuniões assim, mais assim, particulares com alguns nossos líderes. Numa reunião ele falou assim, eu quero contar para vocês como que o Theo era lá na Carolina do Norte. Ele começou a contar sobre, eu fazia os inventários dos livros dele, servia café na sala dos pastores, limpava e aspirava o templo, antes do estudo bíblico de quarta-feira à noite, viajava com ele para carregar a mala dele, servir ele nas ministrações de itinerante que ele fazia. Então, quer dizer, eu tive uma escola que eu acho que infelizmente muitos não estão tendo essa escola hoje de ministério. Eu penso isso também. E essa escola... E ficam bravos, né, se passam para uma escola dessa. Não, para alguns é abuso espiritual isso aí. É verdade, é verdade. Não, isso aí não é abuso espiritual, é só discipulado mesmo. Só tá treinando você. Isso é o que a gente chama de discipulado. Discipulado não é você ficar tomando café numa mesa e abrindo a Bíblia, né? Envolve isso, mas é muito mais. Então eu andava junto com ele, né, e servia ele. Então, foram 5 anos disso. Então, eu lembro que assim, eu pensava, cara, ele não tá querendo me liberar para começar o Dunamis. Mas quando eu tava lá com meus 27 para 28 anos, eu sabia que estava uma transição acontecendo na minha vida e eu sei que ele tinha em mente para que eu assumisse a igreja. Mas eu era solteiro, não era casado ainda, estava num relacionamento lá, mas não tinha convicção se aquele negócio ia dar casamento ou não. E isso na Carolina do Norte? Na Carolina do Norte. Eu estava cursando um mestrado de divindade, estava no processo para me tornar um cidadão americano. O Senhor, uma vez orando comigo, eu falando com o Senhor me perguntou, você está indo atrás do sonho americano ou do sonho do reino? Então, obviamente, ele não precisava de resposta. Eu falo para as pessoas, quando Deus te faz uma pergunta, ele não está atrás de informação. Sim. Ele está atrás de posicionamento de coração. Ele já sabe o que você... E na hora eu me arrependi e falei, Deus, o que eu tenho que fazer? E o Senhor começou a falar sobre entregar no altar. Né? Você vai ter que entregar no altar esse relacionamento. Ela é minha filha, mas não é para você. Amém, entreguei, terminei. Bom, próximo. A igreja, você não vai assumir. Não é para você isso aí hoje. Tá bom, vou ter que falar para ele, não sei como que ele vai aceitar isso. Difícil. Próximo. Eu imagino a dificuldade que deve ter sido essa conversa. Exato. Teu mestrado aí que você está fazendo, aí que você está aprendendo muita Bíblia, muita teologia, está se sentindo muito inteligente. Tua cabeça tá desse tamanho, teu coração tá ficando frio. Para com esse negócio agora. Eu não sou contra o estudo da palavra, pelo contrário, eu sou totalmente a favor. Mas naquele momento da minha vida não estava me fazendo bem. Eu estava saindo mais
um debatedor teológico do que um homem, um servo de Cristo mesmo. Sim, sim. E eu tive que dar uma pausa. Você falou assim, Sim. pausa isso aí. Depois eu voltei para terminar, mas para estudar, continuar estudos. Mas na época eu parei. Pá. E se eu parasse, ia me custar a bolsa que eu tinha. Ia abrir mão da bolsa. Então naquele momento lá, várias tipo, renúncias, pá, né? várias renúncias. E finalmente o senhor falou, esse processo que você está fazendo para se tornar um cidadão americano, interrompe, que isso aqui não é o que eu tenho para você agora. E a gente já tinha posto assim, quase $20 mil só em advogado. Então, eu falei, Deus, sério? Ele falou assim, você... E eu falei, e agora que eu entreguei tudo no altar, volta ao Brasil. Eu falei, fazer o que no Brasil? Esse negócio do Dunamis não é pra cá, é pra lá. Vai chegar aqui, mas vai chegar aqui a partir de lá. Então, daí na hora eu falei, cara, eu vou fazer o que no Brasil? Então, em 2008 a gente começou o Dunamis, eu comecei o Dunamis. No final de um culto da Monte Sião, ia pra igreja, voltei ao Brasil. Voltei a morar com minha mãe por um momento, até eu encontrar meu espaço. Minha mãe falava, vamos para a igreja. Tal. Eu ia para a igreja, sentava. A igreja ainda, na sua maioria, nipônica. Sim. Mas já no bairro do Morumbi, né? Então já tinha saído de Pinheiros, foi para o Morumbi já. Em Pinheiros a gente alugava lá no Morumbi, minha mãe começou a construir a igreja mesmo, né? No nosso terreno. E daí eu ia lá, uma igreja assim... muito saudável, muito legal, muito assim, família, mas pequena. E vi 3 universitários lá, que eu conhecia desde lá de trás. Falei, cara, vocês estudam onde? 2 lá no Mackenzie e 1 na Metodista. Falei, cara, senta aqui que eu quero te contar um sonho que eu tenho. Contei o sonho do Dunamis. Vamos começar. 2008 a gente começou. A primeira universidade que a gente começou mesmo foi no Mackenzie. E a gente entrou lá e Deus começou a se mover, e era a gente sendo curada, era a gente experimentando que era o profético pela primeira vez na vida, pensando, vocês são o quê? Uns videntes? Não, mas isso aqui é Espírito Santo. Como é que você sabe essas coisas aí? Você é um bruxo? E Deus colocando já. Assim. E daí, tipo, e a gente era, sabe, que nem eles, então, tipo, a gente se vestia normal, não tinha os clichês pentecostais, não tinha as parafernálias evangélicas que vão juntos. Então a molecada não sabia, tipo, mano, você não é crente, velho, você não parece crente, você não fala crente. Tô falando de 2008, que de 2008 para 2023 muita coisa mudou. Sim, com certeza. Né? Então, quer dizer, em 2008, a roupagem do Dunamis era, tipo, totalmente na contramão. Assim, tipo, cara, quem é essa galera? Quem é esse povo aí? E daí começou no Mackenzie, daí o negócio foi espalhando. Daí foi pra PUC, do outro lado do bairro. Daí foi pra, enfim, começou na USP. Daí a galera do Rio de Janeiro descobriu, mandava mensagem. Na época era Orkut, não era nem... Tinha Facebook, mas também tinha Orkut. Mandava mensagem, pô, cara, tem como trazer esse negócio pra cá? Não, vem pra cá. Os caras pegavam busão, rodoviária vinha, fazia o treinamento rápido com os caras, conheciam. Vai lá e começa, autoriza, vai lá. Você começa um Pockets, Dunamis Pockets na tua universidade. E foi assim, foi crescendo. A gente falou, mano, a gente precisa de uma conferência pra juntar todo mundo, criar uma cara, criar uma identidade, uma direção. Primeira conferência Dunamis. Foram, sei lá, 150 pessoas. Sério? Eu não imaginava. 150 pessoas na primeira conferência Dunamis. A gente começou a fazer um culto mensal. O culto Dunamis só ia de jovem universitário no início. Era só a banda, a namorada dos caras que tocavam na banda e uma série de idosos japoneses, porque a ala japonesa da igreja, cara, eles abraçavam como intercessores pra gente. Então tá cheio de idosos japoneses orando lá, que não entende nem o que está sendo pregado. A banda tocando, eu pregava literalmente para 12 jovens. E começou assim. Quem desprezará o dia das pequenas coisas, né? A gente tem umas fotos lá que é engraçado. Deus é... E daí foi aos poucos E o crescendo. teu chamado estava escondido na tua história, né? Tava. Estava escondido na tua história, nos eventos. A tua história escondia o teu chamado. E eu fugindo, né, da igreja, né? Até porque até esse ponto, tô falando agora já dos primeiros 3, 4 anos do Dunamis, eu tô frequentando a igreja, mas eu não tô tipo, mano, pastor, velho, tô fora, velho. Até porque agora que eu tô com o Dunamis, uma das nossas maiores resistências eram os pastores. Eles ficavam ameaçados que a gente ia roubar jovem. Mano, eu não sou igreja, cara, eu não sou igreja. E se os teus jovens estão vindo pra cá, melhora o teu culto de jovens, pô. É lógico.
Melhora o que vocês estão fazendo, Sim, cara. com certeza. Né? Aprende lá, vê o que está sendo bom para eles lá. Então, daí aquilo lá reforçava a minha pecha contra a igreja. Sim. Eu ficava tipo, por isso que eu falo pra vocês, igreja. Eu falo, também que é igreja, mas igreja, velho. Quem que tá cumprindo a grande comissão? A gente que tá cumprindo a grande comissão. Na minha imaturidade, né? Esses caras querem ficar sustentando estrutura, ficar instituição, é a placa dos caras, e papapá. Daí eu lembro que assim, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração isso. E daí eu lembro assim, daí eu já tava namorando a Júnia. Eu conheci a Júnia num dos eventos do Dunamis. E daí a gente já começou a namorar, ela começou a frequentar a nossa igreja, e eu, membro da igreja. Vou lá, sirvo, ajudava também, voluntariamente e tal. Não sou pastor, não sou nada. E começamos a namorar, daí o Senhor começou a trabalhar com o meu coração. Daí eu vi um namoro, nosso namoro foi rápido, foi 5 meses. Foram 5 meses. Já casaram. E 5 meses de noivado. 5 meses. Em 10 meses a gente já estava no altar. Mas no início, assim, no começo do namoro, primeiros 2 meses eu falei, cara, eu vou casar com ela. E daí o Senhor começou a trabalhar a questão da igreja no meu coração. Eu falei, pô, mas agora que eu for casar, daí vai vir a expectativa do ser ordenado pastor. Uma vez que eu estiver casado. E o que eu vou fazer? E qual que é a minha postura com a igreja? Daí o Senhor começou a trabalhar isso aí. Dito e feito, o conselho da igreja me abordou e falou, ó, tua mãe já está querendo transicionar, a gente está em oração, a gente quer submeter isso a você, se você não consideraria, oraria acerca de assumir a igreja. Que bonito. E eu falei, cara, eu já te dou a resposta que eu não vou assumir a igreja, mas eu vou orar. Porque eu tenho que fazer o Dunamis. E pra mim, a minha saída era, graças a Deus, o Dunamis está indo bem. Tá pequeno, mas tá crescendo. E graças a Deus vai ser suficiente para me consumir pro resto da vida, para não ter que ficar me mexendo com esses negócios, essas políticas de igreja. Entendeu? Então, quer dizer, na minha... Mas eu vou orar. Eu já sei que eu vou falar não, na minha cabeça. Amém, amém. Fui educado. Sim. Sei que eu vou falar não, mas vou orar. Saí com a Júnia, a gente namorando, falou, ó, tá acontecendo isso, 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 aquilo. Já vou falar não, mas eu vou orar. Ela, mas por que não? Não, nada a ver, Júnior. Pô, fui orar, o Senhor começou a trabalhar no meu coração. Daí eu tô com um problema, porque agora, depois de meses nesse processo, eu tipo, cara, vai cair no meu colo. E não tem pra onde eu fugir. E é o chamado que Deus tem pra mim. Não é nem questão de que, tem que ser hotel porque é o cara que tem aqui pra assumir. Não, eu sabia que eu não ia conseguir conviver sem assumir a igreja. Daí agora, eu tava numa coisa assim, Cláudio, que assim, tipo, mano, o esforço e os sacrifícios do meu avô. Porque o meu avô, por si só, é 3, 4 podcasts a vida do meu avô. Eu quero marcar outro dia, então. Vamos marcar outro dia. Quero ouvir. Então, quer dizer, a renúncia, ele veio de uma linhagem de samurai. Quando ele é shintoísta, quando ele se converte numa pregação à praça pública, assim, tipo, através de um encontro. Ele teve um encontro sobrenatural que levou ele para uma praça pública. Ele escuta o evangelho pela primeira vez por um missionário britânico. Entrega a vida para Jesus, é deserdado, tipo, escorraçado. Tem sonhos proféticos sobre a Amazônia. Pega ele e a esposa aos 20 e poucos anos de idade, dentista recém-formado, entra no navio e vem para o Brasil, para a Amazônia, para servir num hospital missionário dentro do Amazonas que os missionários americanos tinham construído. Então, quer dizer, tipo, é umas histórias assim de renúncia. Depois pega a malária, vai morrer. O único lugar no Brasil que ia salvar a vida dele é Butantã, vem para Butantã aqui em São Paulo. E daí minha família fica aqui. Entendeu? Então, quer dizer, daí eu começo lá assim, tipo, cara, todos os esforços do meu avô, todos os perrengues que minha mãe passou. Theo, se você não assumir a igreja, a minha avó, antes dela morrer, foi tanto a minha avó quanto o meu avô, antes deles morrerem, falaram para minha mãe, a herança do nosso ministério no Brasil é a Monte Sião. Uau. Mas que coisa, né? Porque então imagina, que tinha, então imagina a responsa, né? Sim, fiquei arrepiado. Daí eu fico pensando assim, tipo, cara, e eu aqui vou ficar negando, tipo, não toca a bola pra mim, eu não quero resolver, não vou bater o pênalti pra decidir. Eu falei, Deus. Então, daí o Senhor começou a mudar meu coração. Daí eu comecei a ter uma convicção. Não é só uma abertura, eu comecei a ter uma convicção. Daí eu já começava a falar com a Júlia, agora ele tá com outro problema. Porque eu sei que eu tenho que assumir essa igreja. Isso aqui é a herança.
É o legado, né? É o legado de coisas que meu avô passou desde o Japão na década de 30. Eu vou cortar só um. Sim, Eu sim. tenho um amigo que ele falou uma frase para mim sobre a questão do filho de pastor, que é isso que eu quis chamar você. Porque a gente não imagina o quanto que um filho de pastor sofre para chegar no chamado. Muita gente acha que ele herdou o chamado. Mas na verdade ele sofreu muito mais do que aquele que começou a pastorear e não nasceu numa casa de um pastor. Sim, Porque você viu as gerações sofrendo, né? Você viu exato. Você vem acumulando trauma, né? Você você- acumula trauma, você as acumula perdas, gatilho. as rejeições, né? Exato, exato. As renúncias da infância. E o Exatamente. teu chamado está sendo escondido ali, né? Está sendo formado Exatamente. ali. Exatamente. Você fazendo balada na faculdade já era o início do teu chamado. Deus te preparando. É bem isso. Então, quer dizer, eu falei pra Júnior, o problema agora é como é que a gente vai fazer os dois? O Dunamis Ou, esse ano. ou será que Deus vai pedir agora de novo? Porque eu tinha aquele histórico do Senhor pedir as coisas pra mim no altar, né? Sim. Mano, será que agora eu vou ter que botar o Dunamis no altar, velho? Agora que o negócio tá começando a ficar bom. Agora que tá começando. Eu falei pra Júnior, eu já falei, cara, eu sei que ele vai fazer isso. Eu vou ter que entregar o Dunamis, desplugar o Dunamis, pum, pra assumir essa igreja. Mas eu não tenho como fugir da igreja. E daí eu falei, cara, vamos. Daí a minha mãe, assim, muito sábia, falou assim: não, você não precisa. Se Deus falar pra você que você consegue fazer os dois, você vai fazer os dois. Que bonito isso. Você vai fazer os dois. E eu sei que você vai fazer bem. Eu falei, então tá bom, mãe. Minha mãe, sempre, minha vida inteira, minha mãe sempre foi a minha, assim, o maior apoio, né? Assim, orando, intercessora. E me impulsionando, falando pra mim: você vai muito mais longe que eu, você vai muito mais longe que eu. E eu te criei, não. Minha mãe sempre falava assim: eu não entendo como certos pais criam os filhos para eles. Quando você tem que criar os seus filhos para ser lançado, que nem setas, né? Flechas, que nem a palavra diz, né? Na aljava do guerreiro. Então minha mãe sempre falou assim: você vai estudar mais do que eu vou te dar oportunidades mais do que eu tive, e o meu teto vai ter que ser teu piso. Então, e se você tiver que servir a Deus numa outra nação, eu nunca mais te ver, contanto que você esteja fazendo a obra do reino, eu cumpri minha missão. Então a minha mãe sempre foi assim. Então ele falou assim, ó, se Deus te deu Dunamis, se Deus está te dando a Monte Sião, você vai dar conta dos dois. Daí eu ainda numa crise, daí chegando agora perto da Copa do Mundo do Brasil, 2014. Tá. Veio um pastor britânico, que ele é britânico, mas ele era um dos pastores sêniores da Bethel Church, lá do Bill Johnson e tal. Sim. E porque ele ser britânico, ama futebol, a gente já se conhecia, falou, Theo, Copa do Mundo no Brasil, meu sonho é assistir um jogo aí da Copa aí com meu filho. Falei, o pastor Paul, vem aqui, ministra na igreja e faz os treinamentos e, cara, a gente tem aqui, nossa equipe aqui vai amar te servir, aí ele te levando para os jogos, mas tem que ser aqui nos jogos de São Paulo, que fica mais fácil, tal. Não, beleza, tal. E ele veio na Copa do Mundo. E numa dessas conversas, ele falou assim, vamos fazer um treinamento com os líderes e tal. Cara, eu lembro que ele parou no meio da conversa, assim, num treinamento que ele estava fazendo. Ele falou, passa esse elástico aqui. Ele pegou um elástico. Ele botou os 2 dedos dentro do elástico. Ele esticou o elástico assim. Ele falou assim, Theo, o que é que você vê? Eu falei, tô vendo um elástico que tá prestes a estourar. Sim. Ele falou assim, não, você tá vendo tensão. Eu falei, tô vendo tensão. Daí ele falou assim, isso aqui é o Dunamis. Isso aqui é a Monte Sião. E você tá nessa tensão. Só que tensão é energia. A energia das organizações está nessa tensão. Zion, ou melhor, Dunamis e Monte Sião. Na época era Monte Sião. E ele falou assim, você tem a graça para liderar os dois. E Deus vai te pôr pessoas para liderar os dois. E vocês vão ter a graça para lidar com a tensão e transformar a tensão em energia. E vocês vão ver que as duas organizações vão se beneficiar dessa tensão. Então, pela graça de Deus, é justamente isso que a gente tem vivido. Glória a Deus. Quando eu estive lá, eu vi uma coisa que eu achei muito bonita, mas assim, me impactou bastante, assim. Claro, a gente que é pastor, a gente olha todo o ambiente, né? Sim. Mas eu fui para outro lado, eu fui olhar uma alegria de pertencer, eu senti uma alegria de pertencer, eu senti que os jovens que estavam orando, né, era um encontro da sua liderança ali e eles estavam alegres de pertencer. E eu voltei para casa impactado com isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso falta. Eu tenho escutado muitos pastores falarem para mim
porque depois da pandemia a igreja não voltou, que as pessoas... E lá eu não vi isso, eu vi o pessoal muito feliz, né? Vamos, assim, talvez não seja essa a expressão, se eu tiver errado você me corrija, tá? Mas tipo, vamos ganhar o mundo. Vamos, é isso mesmo, Vamos vencer, vamos... vai pra cima. Vamos pra cima. E aquilo me deixou impactado. Eu queria ouvir você falar sobre isso. Então, na verdade, Cláudio, assim, eu acredito assim, que a gente fica pensando, como é que o jovem vai chegar no destino dele? A gente estava falando sobre família aqui, ficou falando bastante tempo sobre família, né? As dinâmicas de família, coisas boas e negativas também. Sim. Mas uma das coisas que eu creio é o jovem precisa de família. O jovem precisa de uma tribo. E muitas vezes o cara está pensando tanto, como que eu vou cumprir esse propósito que Deus pôs na minha vida? Você está muito focado naquilo que você tem que fazer. E eu creio que muitas vezes a maneira do reino é você pertencer. E quando você pertence à tribo onde Deus tem para você, a tribo naturalmente vai chegar na Terra Prometida. A tribo vai chegar lá e você vai viver o propósito de Deus, as suas promessas em Deus. Então, o que talvez você viu e testemunhou aquele dia são jovens que talvez em outras épocas estavam nos seus quartos sozinhos, isolados, assistindo alguma coisa pela internet do Duna, pensando, cara, como é que eu vou viver uma coisa que esses caras estão falando aí? E de alguma maneira Deus conectou eles, a organização vai crescendo. Aquela que você teve lá foi uma reunião do staff que a gente faz, né? Que são os colaboradores, as pessoas que trabalham na organização. Então eu falo para as pessoas, você quer fazer dinheiro? Não vem trabalhar pra gente. A gente não é o pessoal que paga melhor. Lógico, a gente quer te honrar pelo teu trabalho, a gente vai fazer o nosso melhor. Mas se você que está procurando só um ganho monetário, privilégios, benefícios, tudo isso que vem junto, aqui não é melhor. É melhor você fazer um programa aí de trainee na Unilever aí, depois você segue carreira, sei lá, pega aí um banco, sei lá, um banco Itaú aí, vai, entendeu? Segue tua carreira aí. E nada de errado, cara, legal, Deus te abençoe, você vai ter certo conforto, né? Agora, legal você falou, não é nada de errado. Tem nada de errado, entendeu? São escolhas. Agora, a molecada que tava lá aquele dia escolheu e falou assim, cara, eu diria a maioria deles peita pai e mãe pra estar lá. Porque o pai e mãe falou assim, pô, eu te paguei, eu te dei educação de qualidade, me sacrifiquei pra vocês, paguei faculdade pra você. Você vai trabalhar pra Dunamis, vai trabalhar pra igreja, quando tem uma agência aqui que vai pagar 2 vezes mais querendo que você faça isso, quando tem uma oportunidade pra você trabalhar numa multinacional aqui, e os caras, não, mas o que faz sentido pra mim é isso. É isso que eu achei incrível. Fala um pouquinho desse que faz sentido pra mim, é isso. Porque quando você começa a falar... Isso aí eu nunca vi em lugar nenhum, tá? Tô sendo sincero. Porque assim, quando você tem uma galera que cresce na igreja, perto do mover profético, escutando o que Deus tem de promessa sobre a nossa geração e sobre a nossa nação, você chega em determinado momento, você pode até estar recebendo, caindo na tua conta, algo que pra você com 23, 24 anos de idade é bastante. Mas você tá preso numa baia. E daí você sai, você pega lá o teu cartãozinho da Sodexo, vai lá, andar lá pela Vila Olímpia, lá gastar no almocinho, tá? E todo mundo fazendo teatro. Aquela rotina que somos bem-sucedidos, Faria Limers, rumo ao sucesso financeiro. Mano, você tá miserável aí dentro, você não tá vivo. Você tem uma rotina que não tá explícita, mas que é interna, que tá implícita, que você tem que seguir. Tem que vestir lá o teu uniformezinho, botar as marcas certas, frequentar o lugar certo, usar a gíria certa, falar de uma certa maneira, postar, ter uma opinião política assim, assim, assado. E chega um determinado momento que o cara se expõe, ele entra em crise. Se o cara quer viver aquela vida e ficar em ambiente profético, porque o ambiente profético é catalítico. Ele acelera certas coisas e bota a molecada em conflito. Então o cara fica em conflito, quando o cara começa a entender, calma aí, eu consigo... Eu sei que talvez não vou ganhar o rio de dinheiro que eu posso ganhar em outro lugar, só que eu consigo ter sustento e ainda fazer aquilo que é o meu propósito de vida com uma comunidade que faz sentido pra mim e com a possibilidade até de eu achar minha futura esposa aqui, meu futuro marido aqui e ter uma família que realmente vai viver esses princípios e ter uma visão que é além de mim mesmo. Mano, eu quero isso, velho. Eu peito o mundo por isso. É só o cara fazer a matemática. Quando ele chega e faz. Então, quer dizer, às vezes a gente também começa a entender, cara, olha o dom que Deus nos deu. O dom de ter jovens tão capazes, inteligentes, apaixonados por Jesus, lutando por um ideal aqui. Então, para mim, eu faço aquelas reuniões
aquela reunião, o Davi ministrou, né? A história da igreja, né? Sim. E eu falo, mano, eu falo pra nossa liderança, a gente tem que tentar munir os caras com experiências que eles não têm em outro lugar. Então tá bom, você tá vindo aqui pra ajudar, a gente vai construir o reino juntos, através do ministério, beleza? Só que até em coisas pequenas que a gente faz, almoço. Eu tento servir o almoço no local. Ah, dá pra melhorar muita coisa. Mas os caras começam a dizer, cara, é isso que eu quero, comunidade. Então no meu horário de almoço, eu tô almoçando com alguém, destrinchando algo que o Espírito Santo falou comigo, sabe? Sonhando, encorajando alguém, entendeu? Então, quer dizer, trazendo um cara que nem um Davi Lago, que é um gênio, né? Sim, um gênio. Então, quer dizer, você traz um Davi pra falar, os caras tipo, caraca. Daí outro dia eu trouxe, antes do Davi, o Davi fez uma série de 5 mensagens. Sim. Mas antes do Davi tinha o pessoal da SBB. E eles deram um curso que seria o equivalente a um curso técnico de ciências bíblicas. Então, cara, eles ensinaram como é que uma Bíblia ela é traduzida, como que uma Bíblia é produzida, aonde vai a distribuição de Bíblia. Então, são coisas que, assim, eu falo para as pessoas, meus líderes, os caras que estão aqui dentro têm que crescer como ser humano. Então, quer dizer, eu falo assim, cara, eu vou trazer para você coisa de liderança que você não vai aprender nem em MBA da GV, você vai aprender esse negócio. Mas eu quero trazer para você aqui conteúdo, eu quero que você seja bem sucedido. Eu não estou só me preocupando com você bater cartão e fazer alguma coisa acontecer aqui no Dunamis. Eu quero que você case, seja bem sucedido, que você tenha os filhos mais felizes. Eu quero que você chegue a ter uma independência financeira. Eu não preciso fazer isso. Então, a liderança do Dunamis acaba olhando para aquele povo, tipo, isso aqui é a nossa tribo. E numa tribo, cada um cuida de cada um. Então, fica esse elo acho que você percebeu, é um elo de lealdade e tem uma alegria lá, porque cara, a gente pode pertencer a uma coisa que... De engajamento, né? Exato, é isso. O engajamento, eu senti um engajamento muito forte, né? Que é o que eu te falei, hoje eu não vejo em algumas igrejas quando eu vou pregar, eu não vejo esse engajamento, assim, né? Mas aí uma coisa que eu acho que faz esse engajamento ficar forte é o sacrifício. A gente pensa que assim... Me explica isso. Né? Quanto mais eu abrir a porta, mais eu vou ter as pessoas contentes, felizes de estar aqui comigo. Eu falo, não, levanta o sarrafo. E fala que é só faca na caveira. Você não é bom o suficiente para estar aqui, vai pro fim da fila. Fala um pouco. Daí o cara fala, não, mano. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu tenho que entrar nesse negócio, velho. Não, você não é bom o suficiente. Você é bom o suficiente para ficar no mercado de trabalho. Volta pra Faria Lima. Volta pra lá. Vai lá. Fica lá nas agências lá da Vila Olímpia lá. Fica lá. Pra aqui você tem que ser faca na caveira. Aqui não, velho. Não, volta pra aquelas igrejas evangélicas lá que você pode pecar e viver na igreja e tocar no louvor. Aqui não é pra você, velho. O nosso tipo de cristianismo é muito radical pra você, cara. Volta lá. Como assim, cara? Vaza. Como assim, cara? Então, quer dizer, a gente... Eu falo assim, eu tô perguntando, como assim? Eu falo para as pessoas, levanta o sarrafo o mais alto possível. Sim. Estreita a porta, entendeu? Faz o cara carregar a cruz mais áspera e pesada que tiver. Porque o cara que ia passar por aquela porta e falar, tô aqui. Ah, meu irmão, o cara vai matar por você. Ele morre com você pela causa de Cristo. Então, a gente tenta ao máximo, obviamente, assim, eu tô falando de uma maneira... que na prática existem diversas adequações e customizações, mas eu tento não facilitar. Porque eu falo, cara, você não quer, eu tento às vezes até convencer o cara para não vir. Até porque o teu chamado não foi facilitado, né? Você não, aspirando a igreja. E não só o meu chamado, Klaus. Se você for pegar os caras assim, o cérebro do Dunamis, vou botar uma meia dúzia. Todos nós, eu e os mais 5 que estão lá, todo mundo sacrificou para estar lá. Todo mundo abriu mão de muita coisa pra estar lá. Então a gente fica olhando um pro outro e fala assim, se eu tive que ralar pra chegar aqui, esses moleques vão ter que ralar pra chegar perto da gente. Senão é burrice, senão eu tô desvalorizando a minha jornada. Sim, mas aí vamos pensar numa coisa, uma dúvida só. Né? Você fez pensar aqui um monte de coisa e acho que não vai dar tempo. Mas o Dunamis eu entendo. Agora, e a igreja? Como é que você faz? Diferente. Eu acho que é um pouquinho diferente. É igual, mas é diferente. É igual, mas é diferente. Mas, por exemplo, a questão de membresia. Eu falo para as pessoas, o cara se converteu aqui, na nossa igreja, a gente dá o tratamento VIP. Sim. O cara veio pro altar para se converter, meu irmão, traz o tratamento VIP aqui, traz aí para ele um cappuccino aqui,
senta aqui, pega a Sim. informação, entendeu? É aquela coisa assim, tipo, mano, a gente quer. Agora, os caras que vêm pulando de igreja em igreja, entendeu? Ah, eu quero vir aqui na Zion. A tua sexta igreja nos últimos 10 anos. Meu irmão, eu quero que você vaza daqui, vaza daqui. Vaza daqui, sexta Se igreja. você for realmente para estar aqui, A cada você vai 6 você vai passar um processo de membresia que a gente tenta dificultar. Sim. E quem me deu esse conselho um dia foi o Carlito Paes. Ele falou, Theo, se você conseguir dificultar ao máximo o processo de membresia, você vai começar a ver que a igreja vai ficar mais saudável. Eu falei, como assim? Então como você pensa? Eu falei, cara, faz sentido. É. Então, quer dizer, eu faço 3 workshops e aí não retiro de membros. Então, quer dizer, e entrevista antes do retiro. Você tem certeza que aqui é a tua igreja? Eu não estou falando com um crente recém-convertido, Sim. né? Isso é diferente que eu falei, é tratamento VIP. Mas aquele cara que é rato de igreja, aquela coisa de evangélico, sabe aquela coisa evangélico de berço, de tradição, Sim. que conhece os meandros de igreja evangélica. Tipo, mano, pô, tá cheio de igreja aqui, perto aqui, meu, vaza. Vai pra lá, meu. Aqui no bairro tem uma igreja aqui boa, grande, estruturada. Vai pra lá, cara. Lá é mais tranquilo. Você não precisa, ninguém vai te cobrar nada lá. Aqui eu vou te cobrar, velho. Não é legal. Vamos fazer assim, ó. Vamos, até por pessoas que eu conheço. Tem gente que eu conheço já de lá de trás. Teve uma família lá que eu falei, cara, não vem aqui não, velho. Senão vai estragar isso aqui que a gente tem aqui, ó. De vez em quando eu... entendeu? De vez em quando a gente se vê por aí na padaria, a gente, sei lá, na academia. Deixa do jeito não que vem tá. pra cá que eu não vou vem pra começar a cá. pegar no seu pé e você não Exatamente, cara. Porque aqui Aqui a gente tem fica uma aí na coisa igreja aí que você tá parecida. aí no bairro mesmo, que é grande lá, que é estruturado. Ninguém te enche o saco lá, velho. Você vai quando você quer, quando você não quer, você não vai. Aqui não, aqui tem cobrança. Aqui eu tenho uma coisa chamada Jornada do Membro. Ele tem que fazer quase 6 meses de trabalho para poder se membrar na igreja, né? Muito similar, é isso. Faz o café, depois do DNA, Isso. depois tem a ligas. Senão fica leviando demais. Não parece que... E hoje em dia o evangelho tá muito consumista, né? Então assim, que nem o cara vem aqui. Por que você quer vir na Zion? Pô, eu acho o louvor maneiro. É da hora. O ministério infantil é bom para meus filhos. Entendeu? Ele escolheu igreja, não é na palavra de Deus. É o que é bom para ele. Ele quer consumir Entendeu? o que você pode oferecer. Pô, não, né? tem carpete, tem ar-condicionado, tem uma banda que toca bem. O pastor tem que falar um pouquinho umas coisas legais aqui e tal. Você errou, velho. Você tem que ter a palavra de Deus para vir para cá. Eu tô falando do evangélico, Sim, claro. não do novo Não, convertido. o convertido é a porta aberta, né? Você exato. tem que receber, É isso, discipular, é isso. treinar, né? Interessante. Eu, quando comecei a fazer a jornada de membro, eu perdia nos cafés de boas-vindas 1/3 quase. É, E eu ficava chateado no começo, né? Porque eu faço há muitos anos já. E porque quando você mostra a visão para as pessoas, quando você fala o que você é, né? Nem todo mundo vai aceitar a tua visão, nem todo mundo vai gostar. Então já 1/3 já corta na apresentação, né? é isso. Você já está é falando, isso. ó, nós somos isso aqui e tal. E no começo eu ficava chateado, tudo. Mas depois, com o tempo, eu comecei a ver a saúde que isso vai gerando para a igreja, né? Porque Sim. aquelas pessoas iam embora logo no começo, não participavam, mas também elas não eram, né? E Jesus falou, né, que as nossas ovelhas ouvem a nossa voz, né? É isso. Quem é para ser sua ovelha vai ouvir tua voz, quem não é, não vai. Exatamente. Mas eu não sou tão radical, eu aprendi essa, eu vou começar a ser. Pelo povo da Aquiles, me espere que Deus está me treinando. Eita. Deus. Theo, querido, eu quero depois marcar um outro dia com você Vamos pra sim. gente fazer a segunda parte aqui. Vamos fazer Mas foi parte 2. Foi muito abençoado. Eu fui muito Glória a abençoado. Deus. Eu cheguei a uma hora aqui até ficar emocionado. Eu Uau. acho que a única vez que eu fiquei emocionado, como eu fiquei hoje, foi quando o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes contou a história dele. Uau. E aí eu também fiquei muito emocionado, que ele foi Uau. lá até os 12 anos, ele morou no Nordeste. Sim. Então eu quero só te agradecer. Não, pô, glórias porque a Deus. falou demais comigo e Glória a Deus. não sei nem como te agradecer. Foi Que um isso, privilégio. cara. Eu que agradeço pelo privilégio e pelo convite. Vamos fazer a parte 2. Eu sei que você tem um compromisso, então Não, tamo junto aí. eu fui E vamos eu fico muito feliz de poder tá podendo estreitar os laços. Amém. Então, Obrigado. glória a Deus por isso. Eu também. E muito obrigado por tudo que você Eu tem já te feito aí. admirava antes, agora admirei mais ainda. Que isso. Glórias a Eu Deus. sempre falei, quando a minha filha foi no Descend, não deu tempo de falar disso, que eu queria falar disso também, Aham. e ela estava nos bastidores lá, né?
E ela foi com o Michel, e ela falou da organização do Descende, né? Que foi gigantesco, né? Um negócio assim. Sim, foi. E o teu chamado estava escondido ali, né, na tua história, desde das festas lá, Deus já estava fazendo. Organizando os showzinhos de punk rock nas É, garagens. muito bom. Tá certo. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Pessoal, Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. E se você quiser, aproveita agora para compartilhar, deixar seu like, pôr seu comentário, escrever um recado para o Theo aqui, para o pastor Theo, para ele poder ministrar na vida de vocês. Tenho certeza que vai ser bênção. E como a gente sempre diz aqui, tudo quanto fizer, prosperará.